Em nosso segundo vídeo sobre inteligência artificial, vamos conhecer alguns conceitos sobre inteligência. Todos somos inteligentes. Não há pessoa mais inteligente que a outra. Calma. Não é a quantidade de conhecimento, de estudo, que faz uma pessoa se tornar mais inteligente. Ela pode ser mais conhecedora, mas isso não a faz mais inteligente. Vamos imaginar a seguinte situação. Estamos andando por uma trilha, na mata, e reparamos em uma serpente à nossa frente. O que fazemos? Sem pestanejar, iremos parar e nos afastar. Essa atitude ela é realizada por qualquer tipo de pessoa, seja ela com quantidade de informação adquirida, seja ela com grande quantidade de conhecimento ou não. Poderíamos aqui criar inúmeros experimentos menos e mais complexos, mas nossa intenção, a partir de um princípio básico para calcular as diferenças da inteligência humana. Então podemos arriscar, nesse ponto, de dizer que inteligência é a capacidade do ser humano sobreviver com o que se tem. Se tivéssemos um conhecimento musical, poderíamos emitir um som, o qual repeliria a serpente. Se fôssemos um atleta, poderíamos correr rapidamente. Se fôssemos um biólogo, saberíamos rapidamente se a serpente é peçonhenta, então faríamos a estratégia pré-adquirida dos estudos, fingir-se de morto, ficar na posição de lótus, etc. E se não tivéssemos conhecimento algum, mesmo sem ter nunca visto uma serpente, certamente iríamos fazer o básico: parar, observar e afastar. Isso é instinto. E o instinto, ele é o primeiro quesito, o primeiro item do qual a inteligência artificial não tem. Principalmente em uma situação nova. Se a inteligência artificial se deparar com algo que nunca existiu, ela não saberá como se proceder. E uma coisa que temos certeza é o equilíbrio. Esse nosso primeiro instinto de sobrevivência nesse grande mundo é o que equilibra o homem, no qual ele faz parte. Conhecemos isso através do átomo, pela sua forma natural de troca de elétrons quando combinados. É tudo em perfeita harmonia. Historicamente falando, podemos dizer que inteligência também é conhecida como um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Coisa que jamais uma inteligência artificial ridícula poderia ter ou ter como demonstrar. Outra parte importante que podemos falar aqui é a parte humana orgânica. A faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar é nato da inteligência humana, da inteligência orgânica. Tanto que o processo racional
é uma das principais diferenças entre nós e os animais, inclusive. O nosso cérebro, ele tem um poder de processamento muito diferente. Ele não é digital. Ele tem pelo menos 3, 4 dimensões. Por quê? Porque a inteligência artificial retícula, ela é baseada no 2D. É uma sequência de informações. E essa sequência de informações, isso podemos lembrar das fitas cassetes, por exemplo, que organizavam as limalhas de ferro de certa maneira que depois, ao tocar, elas eram traduzidas para o som. Esse princípio arcaico, ele é utilizado até hoje. As informações, inclusive da internet, elas são enviadas em sequências de pacotes. E esses pacotes eles são quebrados, são distribuídos pela internet e depois eles se juntam da mesma maneira. Essas informações, dessa maneira, gravadas, armazenadas, alguém poderia dizer, mas existiam os CDs, não existem mais, né? Mas existe um processo muito mais rápido, randômico, né? Sim, mas lembremos que o processo randômico de acesso à informação, ela parte de um princípio de uma trilha que cataloga a posição de onde estão essas informações. Como se fosse uma lista telefônica, um índice de um livro. Então, para se encontrar determinada informação no meio artificial, no meio digital, ele tem que ter uma base de início, onde ele começa e onde ele termina. E caso esse tipo de informação ela esteja cortada, fragmentada, tem que ter mais uma informação de onde há continuidade. Pessoas antigas se lembram que existia o processo de desfragmentação do hard disk, do HD. Uma coisa interessante da parte de fotografia, podemos falar assim, talvez nem cairia tanto no contexto, mas em partes faz parte. Filmes gravados em películas não digitais, lembrando, películas, mesmo que gravadas no século passado, elas têm uma infinidade de informação quase que infinita. Os mesmos filmes que antes eram passados em televisões analógicas, as pessoas conseguem capturar novamente, através daquela mesma película, resoluções de Full HD, 4K, 8K. Porque a informação da película ela é quase infinita. Diferente de, por exemplo, hoje com o celular você fotografar, que não é uma película, é uma gravação digital. Então, em determinado momento, quando você for dando zoom, qualquer pessoa verá a formação por quadradinhos, por retângulos. Bom, uma outra limitação que podemos aproveitar com esse exemplo da película são as músicas. Uma música, ela, quando passada para o meio digital, ela perde muita informação. O MP3, ele é baseado
um sistema de compactação que revolucionou muito, totalmente, a indústria de filmes e de música. Antigamente, as músicas eram gravadas no formato WAV, que era sem compactação. E esse formato, ele era muito bom no sentido da qualidade. A qualidade da gravação, ela mantinha todos os aspectos sonoros, níveis de ondas. Quando apareceu a compactação, o que fez? O próprio nome fala, compactar. Ele pega situações iguais na música, corta certas ondas ditas inaudíveis e coloca tudo isso num pacote fechado. Essa compactação faz com que o tamanho do arquivo possa chegar até de 100 para 10, no mínimo, até mais. Da mesma maneira, com o mesmo algoritmo, também foi se feito com fotos e, por sua vez, filmes. Quem não se lembra de filmes que eram gravados de 2 horas, eram colocados em arquivos pequenos ou colocados em CDs, DVDs. E essa compactação que ocorreu com a música, ela tem um problema. Vamos imaginar uma música Clair de Lune, de Debussy. E se você ouvir essa música sendo interpretada, tocada por um piano em um teatro, você vai ter grandes sensações essa música. Você, além de ouvir o que as pessoas dizem que são audíveis, há aquela parte inaudível que por alguma maneira diferente também nos toca, nós sentimos. Quando essa música ela é gravada e compactada, talvez em um primeiro momento ela seja compactada num certo nível, vamos chamar de nível 10. Quando essa música ela está gravada, ela já perdeu grande parte da sua essência. Quando você ouve ela sem nunca ter ouvido ela ao vivo, no real, você não consegue perceber que há uma limitação. Depois, o que ocorre? Essa mesma música, ela acaba passando para outros meios digitais. E toda vez que ela vai se passando, a gente chama esse processo de ripagem. Ela vai diminuindo cada vez mais a sua qualidade de quantidade de informação, ficando cada vez menor. E esse processo chega a ficar de certo ponto que a pessoa final, ela ouve a música e tudo bem. Ela, é música, muito bom. Mas quando ela se depara com a música real, a música inicial, ela percebe aquele grande contraste de falta de informação. Principalmente hoje, nos meios de internet, existem as opções para os audiólogos, que são quando você compra um pacote para ouvir música de um determinado site. Existem
opções de você pagar mais, o qual eles dizem que estão transmitindo em HD a música, ou seja, com mais qualidade. Então, agora comparando todo esse nosso exemplo, esse nosso movimento sobre música, compactação, o real e final, imaginem isso quando se trata de informação textual, de informação de comparações. Então sim, há muita perca quando é passado para o digital. Gratidão, gratidão, gratidão.